como a gente prometeu na semana passada, Roberto Dumas Damas, ele é professor do INSPER e um especialista de economia chinesa, vai dar uma aula hoje sobre o que a gente pode esperar da economia chinesa, de mais impactos no mercado, e também vai falar um pouquinho do desdobramento em siderúrgicas e vale isso aí. Já quem vai dar aula é o Pedro Gaudi e o Flávio Conde depois vai falar um pouquinho de Petrobras, os dois analistas da consultoria independente Hotscall e que estão sempre presentes aqui no programa de segunda-feira. Programa começando agora ao vivo. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação do Roberto Dumas Damas. Já me presenteou com o livro dele aqui, Economia Chinesa, Transformações, Rumos e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China. Está aqui o livro do especialista Roberto Dumas Damas. Me responde, o que te faz um especialista de China? Qual é a sua trajetória, a sua relação com a economia chinesa? Na realidade, o especialista, esse adjetivo é teu, né? O que aconteceu foi que eu morei 4 anos e meio na China, representando um banco de atacado lá, e também, como eu já tinha mestrado em economia numa faculdade no exterior, deu para fazer um novo mestrado em economia chinesa na Fudan University. Então eu consegui aprofundar mais naqueles assuntos de economia chinesa, economia política da Ásia. Foi bem bacana. Que ótimo. Então o especialista não é um adjetivo só meu. Você fez por merecer esse adjetivo. Obrigado. Bom, nesse momento, bastante gente online. Já para explicar, o programa vai ter uma pequena mudança em relação aos últimos. A gente vai dividir o programa em 3 blocos, para depois ficar mais fácil para o pessoal assistir a gravação. O primeiro bloco vai falar de panorama geral de China, mais impacto em vales siderúrgicas. Segundo bloco, a gente vai fazer um overview de Petrobras, né? Mudou muita coisa, afinal, vai sair a oferta de ações, as medidas anunciadas na sexta foram suficientes, o que a Petrobras vai fazer, será que ela vai diminuir o preço do combustível ou não? E para finalizar, a gente vai falar da tão esperada reunião do Copom, que está trazendo um pouquinho de divisão. A maioria das apostas indica para uma alta de 0,5, mas há uma corrente cada vez mais crescente de que deve manter os juros, principalmente por pressão do governo. Vamos ver, né? A gente sabe que, por mais que as apostas sejam a favor de uma alta de 0,5, toda reunião com expectativa meio dividida acaba trazendo uma surpresa no resultado e pode ter um impacto nas ações e no dólar, no DI, enfim, no mercado em geral, na quinta-feira. Então o programa vai ser dividido nessas 3 partes. A gente prometeu na semana passada ações de qualidade. A gente vai deixar para a segunda que vem, porque a gente ganhou muitos temas para pouco tempo de programa. Então, para a segunda que vem, a gente faz aquele radar das ações de qualidade que caíram e ficaram num preço atrativo na Bolsa. Bom, vamos começar então. Roberto Dumas, eu quero começar falando com você sobre China, porque você deu uma entrevista recentemente aqui no Infomoney que já deu um parecer interessante de que era uma transição que iria acontecer em algum momento na China e o mercado fez um barulho muito maior do que essa transição deveria fazer. Será que tem algo a mais nessa transição da economia chinesa? Será que tem alguma coisa a mais que o mercado está mostrando uma preocupação maior? Na minha opinião, isso já era esperado por alguns. O que leva em consideração aqui o que era esperado e o que não era esperado. Você conversa com muitos analistas, geralmente eles falam que o que vai acontecer na China, ela vai ter um crescimento menor para depois voltar aos 8%, 9%. Isso não há a menor chance de acontecer. Acabou. Então, até o que eu escrevi já em 2012, para mim, na média, a China vai crescer entre 4,5% e 5% para os próximos 10 anos. E o que a gente vê, puxa, mas isso é bom, isso é mal? Calma. O que é bom, o que é mal? É óbvio que ela está num soft landing. É óbvio que ela está crescendo menos, mas o que está acontecendo é o rebalanceamento do modelo econômico chinês. Porque economia, você sabe muito bem, você tem 3 motores: consumo, investimento e exportação líquida. Pensa num McDonnell Douglas, num avião. Até 2008, isso era impulsionado basicamente por exportação líquida. Ou seja, eu vendia todo o meu excedente para os Estados Unidos. Não vamos falar de Europa, que Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha se fecha com a Alemanha, França e Holanda. Então vamos pensar só Estados Unidos e China. Então o chinês consumia isso, produzia isso, esse delta jogava nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos tiveram a crise, o déficit em conta corrente dos Estados Unidos caiu de 6% para 3%, veja,
Ele não está querendo comprar tudo isso. Nesse meio tempo, a China pensou, puxa, eu preciso buscar terceiros mercados. Foi aí que você viu que o Brasil virou o darling da China. Pô, aonde que eu vou escoar meu excedente? Já sei, no Brasil. E o governo brasileiro às vezes acha, olha, estou fazendo um negócio, estou vendendo para a China. Mentira, o Brasil não está vendendo nada para a China. É a China que está comprando o Brasil. Isso já estava antecipado em 2009, 2010, que eu preciso procurar excedente, escoar meu excedente. Tentou-se o Brasil, outros países da América Latina, África, não dá. Então a China tentou, nesse meio tempo, também impulsionar o investimento. Só que quanto mais investimento você faz, mais impulsiona a tua capacidade produtiva. Ou seja, você está chutando a bola e a bola está indo para frente. Você está empurrando a capacidade produtiva. Só que o consumo, nem o exterior e nem doméstico, consegue atingir. Então você está self-inflicting, vamos pensar assim, uma sobrecapacidade. Só que você não tem ninguém mais para você enfiar isso. Ou seja, os Estados Unidos não quer comprar. A Europa não quer comprar, o Brasil não consegue comprar tudo. Aquela brincadeira, você quer botar em quem? Na Lua? Esse excedente? Não dá para você vender. Então, desde 2012, 2013, o presidente Xi Jinping falou, olha, passou do momento de eu ligar o terceiro motor. Qual é esse terceiro motor? Consumo. O investimento vai crescer, mas menos. Ou seja, não é que o chinês não consome, o chinês consome muito, só que ele produz muito ao quadrado. Como é que eu vou me juntar aqui? Eu vou investir um pouco menos e aumentar o consumo. Só que como o investimento é a força motriz principal, por isso que você está tendo esse soft landing. E isso não é crise, é uma política pública. Então todo mundo fala, olha, vai cair, vai crescer 6,5%. É o que o governo quer. Como o governo tem o partido único, não tem uma Lilian Whitfield, vamos pensar assim, que vai lá e fala, gente, olha, nós crescemos 14% em 2007, daqui para frente é só 5%. Economia política e sociedade está numa coisa só. Mas a gente sabe que está já na cabeça do Politburo, do Partido Comunista Chinês, que o crescimento vai ter um soft landing. E às vezes, deixa eu até falar uma coisa, você vê que tem decisões contraditórias. Peraí, o Dumas falou que o objetivo é aumentar a renda da população, crescer o investimento, o consumo mais do que o investimento. Por que diabos ele está reduzindo juros? Por que diabos ele está depreciando o yuan? Veja, a tendência é que o governo vire o transatlântico para a direita. Se essa guinada for muito acentuada, aí ele solta um pouco e pode... Não me espantaria se ele fizesse uma política fiscal expansionista. Ou uma maior depreciação. Para virar para a direita eu já decidi, eu vou virar. Mas se virar demais e um soft landing eventualmente cair para um hard landing, ele pode soltar mais yuan, ele pode soltar uma política fiscal expansionista. Por que não é crise? Ora, por que o governo não solta uma política fiscal expansionista como soltou em 2009? Ele poderia fazer isso. Então isso aqui é um resultado de uma política econômica, não tem crise nenhuma. Só que ter crise ou não ter crise, entrando nessa vernáculo, pouco importa. Isso afeta o preço de commodity. Principalmente commodity metálica, chamadas hard commodity. Então você vê minério de ferro apanhando, cobre apanhando e as moedas dos países que exportam essas commodities. Brasil, ou seja, o que é mais uma flecha para São Sebastião, né? Você já está com tudo isso, chega mais a China crescendo menos, o preço do minério de ferro, que é retroalimentado, que nem eu vou falar, retroalimentado pela queda do preço do petróleo, fim da sanção do Irã, gás de xisto, tal, o negócio caindo abaixo dos $30, custo de transporte despenca, então o preço das moedas. Brasil continua depreciando. O peso chileno que exporta cobre vai embora, Austrália. Colômbia, petróleo, dólar australiano vai embora, até mesmo México, Colômbia, eu não falo Venezuela, Bolívia, que aí é outra coisa, né? Mas até o rand da África do Sul, que exporta platina e ouro. Então o negócio some-se a isso, os Estados Unidos subindo a taxa de juros. Então vão ter déficits em conta corrente pior, ou pelo menos exportação pior, uma subida da taxa de juros dos Estados Unidos, preço da commodity não tem que voltar, não tem que voltar. Por que não tem que voltar? Isso daí pergunta até para o analista, qual é a premissa que os analistas utilizam para o crescimento econômico chinês? E quem vai ser a força motriz, como nós começamos? Se ele está achando que vai ser em V-style, está errado. Não vai ser V, vai ser em L. Ele cresceu, não é que vai cair, cresceu, mas vai ficar nessa normal de 4,5 e 5. Se é essa premissa do analista, Vale, Petrobras, não estou falando que é a única premissa, se é uma das premissas que essa é a nova normal para os próximos 10 anos, então chegamos no preço justo. Minha opinião, que é aquela coisa, puxa, Dumas,
Tá, não seja economista. Vai. Na minha opinião, eu acho que a maior parte dos analistas ainda não estão usando que a China vai crescer entre 4 e 4,5 para os próximos 10 anos. E até vem um relatório, eu não sei se eu entendi direito, que o fato da China crescer menos, isso possibilita um escoamento da produção. Não, isso justamente contradiz a contabilidade do país. Ou seja, ele quer crescer o consumo e produzir menos. Para verificar se a economia está funcionando, está tendo rebalanceamento, o superávit em conta corrente tem que encolher. Eu preciso consumir mais e produzir cada vez menos. Tem uma brincadeira que eu faço, mas... Pensa que você vai num lugar onde o chinês vende muito. Qualquer lugar, no Brasil, qualquer lugar. Aí você chega pro chinês e fala, você consome? Não, eu consumo muito. Então, agora você vai, ao invés de vender, você vai consumir tudo que você está vendendo. Não, pera um pouquinho, eu não tenho renda para tudo isso. Mas você tem que fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos produzir menos e eu vou te dar mais renda para você consumir até aqui. Por isso que você está nesse soft landing. Mais renda para o chinês, benefício para soft commodities. Que a primeira coisa, quando o cara tem mais dinheiro, ele vai se alimentar melhor. Então, soft commodities como soja, frango, proteína animal, carne. isso se beneficia. E o processo de urbanização, porque você sabe quando você nasce na zona rural na China, você tem que ter o RUCU, que é o registro da zona urbana. E o governo está acelerando para mudar para a zona urbana. Papel e celulose, porque para higiene pessoal isso está aumentando. O quilo per capita é muito baixo, não passa de 2. No Brasil é 5, nos Estados Unidos é 10. Então o papel e celulose é um ótimo call. Não sei se está no preço justo, aí eu vou deixar para o especialista. Mas aí você pega o papel e celulose, 95 para o mercado externo. Eucalipto, a melhor coisa aqui no Brasil, que demora 6, 7 anos. E a China, com o processo de urbanização aumentando a renda do trabalhador, é um segmento que está vivendo nesse segmento horroroso econômico do Brasil. Ótimo. Bom, passada essa aula inteira, a consideração que eu percebi, Dumas, é que o mercado precisa entender de fato que a economia chinesa vai crescer menos em relação ao que crescer, né? Porque se comparar com muitos outros mercados, ainda o crescimento... Ucrânia e Brasil fica complicado. Excepcional. Mas existe algum risco? Muito se falava de shadow banks, não é um assunto tão recente. A gente tem visto também muita especulação acerca de uma bolha acionária na China. O quanto que isso está no preço, está no radar, o quanto que isso você pode trazer para a economia? Como é que você vê esses assuntos um pouco mais nebulosos da economia chinesa? Tem 3 coisas aí que eu gostaria de falar. Shadow Bank, Bolsa e conta capital. Shadow Bank, sim, existe. Por incrível que pareça, o Shadow Bank é muito semelhante ao que tem nos Estados Unidos. Ou seja, você tem na China a chamada repressão financeira. Até uns 3 meses atrás, o banco não poderia emprestar, ou seja, tomar dinheiro do cliente, pagar em depósito uma taxa mais ou menos 2% ao ano, ao passo que a economia subia 7%. É óbvio que isso aqui é um subsídio de capital, para estimular o quê? O investimento. O Brasil era o contrário, estimulava o consumo, lá estimulava o investimento. Isso daí derrubava a renda do trabalhador. Para você tentar melhorar a captação de recursos, os bancos chineses emitiam o que a gente chamava Wealth Management Product, WMP. Só que esses WMPs, o que você colocava? Olha como é semelhante com os Estados Unidos. Você pegava um WMP e o que eu jogava lá dentro? Eu colocava empréstimo aos governos locais, empréstimo a ativos imobiliários, dívidas duvidosas que eu tirava do meu balanço e jogava lá dentro, amarrava, vendia num guichê de um banco chinês para alguém falar, quanto você quer pagar? Olha, no banco eu pago 2%, mas para você eu te pago 7, 8%, só que vai por uma Special Purpose Company, uma Trust Company. E esse WMP, ele não está consolidado. Então o balanço chinês, ele não vê quantas WMPs tem lá dentro. Isso daí é igualzinho à crise de 2008, que montaram o subprime, aqueles pacotes. E não está lá dentro. Você não sabe direito o que tem lá, não bota no balanço do bancão, bota numa subsidiária e ninguém sabe. Uma hora estoura tudo. E o investidor, a hora que ele compra, ele fala, peraí, eu estou comprando num guichê de um banco chinês, num Big Four. Para mim... ingenuamente ou espertamente, para mim eu acho que o banco vai me garantir, mas o banco não precisa garantir. O banco não é obrigado a garantir. Só que esses WMPs, mais ou menos uns 7 quebraram. Só que o governo chinês, para evitar a tensão social, obrigou que todos os bancos honrassem. Então você cria um risco moral. Numa hora que você vê, pera um pouquinho, eu estou comprando uma coisa que paga mais, mas o governo fala que não vai ajudar, mas na hora que quebra ele me ajuda, ele acaba retroalimentando essa bolha de você ganhar.
E uma coisa que ele consegue fazer, às vezes ele sai do interbancário. Então o interbancário explode. O que é pior, às vezes esse WMP é óbvio que é um esquema de Ponzi. Não há a menor dúvida. Porque eu tomo por 4 meses e empresto por 4 anos para um empreendedor que não tem acesso a banco. E vou tentando pedalar. Na hora que ninguém quer entrar, o que é pior, o banco chinês tenta zerar a posição dele no interbancário. E aí explode. Não é que explode. Ele pode até explodir, mas o governo percebendo disso, ele falou, então eu vou sair do Open Market, por isso que a taxa de Open Market, a Shibor e a Cibor, explodiram, foi lá para cima. Se você for zerar no interbancário, você vai se dar mal. Só que isso é um risco? Mas não um risco como aconteceu nos Estados Unidos, nem na Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia. Por quê? Graças a Deus, a conta capital da China é fechada. Ou seja, o chinês, em que pese que tem muito porosidade, ele não pode tirar o dinheiro da China. Não pode correr e todo mundo sair como saiu da Tailândia, Malásia, Indonésia, ter um sudden stop e ter o colapso das reservas. Isso não existe. Então, mas isso não quer dizer que vai ser de graça a limpeza. Você vai ter que limpar. Como é que você vai limpar? Pagando cada vez menos remuneração para os poupadores para tentar limpar os bancos e garantir a rentabilidade deles. Ou seja, é um processo difícil, é um processo que vai levar pelo menos 10 anos, é um processo que vai levar crescimento cada vez menor, porém, o que leva atenção é uma crise? Não. O que eu ficaria muito preocupado, tipo crise mesmo. A China, como ela colocou o Yuan dentro da cesta do SDR, ela querer, eu acho que ela não vai fazer isso, não é possível, querer deliberadamente abrir completamente a conta capital. Isso é absolutamente impensável, porque aí todos os bancos chineses, eles padecem dos mesmos defeitos que os bancos da Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, etc. É um braço parafiscal do governo. Você imagina um banco que é totalmente politizado, descasado surtindo o efeito de sudden stop. Aí você vai ter uma crise bancária. Não é o caso. A conta capital é fechada. Mas no objetivo de você querer ter mais influência geopolítica e deixar o renminbi uma moeda internacional, ela é internacional, mas não conversível. E nunca vai se tornar uma moeda internacionalmente conversível enquanto não abrir a conta capital. Isso não existe. Porque é a mesma coisa, eu fiz uma exportação, você comprou. Eu te dei 1 bilhão de yuan. O que você vai fazer com esse 1 bilhão de yuan? Você não pode ir para a China, que você não pode investir. Então o cara pergunta, dá para você me dar em dólar? Dá para você me dar em dólar que eu posso ir? A não ser que você continue comprando. Só a conta corrente é aberta, a conta capital é fechada, tirando investimento direto. Então eu acho que para a crise financeira, que a gente tem que levar em conta uma crise mesmo na China, na minha opinião, só se a conta capital for aberta. O que não está nos planos. Ele fala uns esquemas, mas não está no plano, não. A gente tem um pouquinho de medo no mercado, porque geralmente quando a gente ouve, não, mas isso não pode acontecer, geralmente é coisa que acaba acontecendo. Mas o que é bom, pelo menos a gente já sabe. Se acontecer, run for your life. Aí o negócio é assustador. Bom, você falou de Shadow Bank e faltou a Bolsa. Faltou a Bolsa. A Bolsa, infelizmente, a Bolsa de Xangai e Shenzhen é uma bolsa manipulada, cheio de insider information, e que o governo entra assim que lhe convém. Tá? E a contabilidade, muitas das empresas, muito fraudulenta. Então aquilo de longe não reflete o fundamento macroeconômico. Então você vê que muito chinês, dada a repressão financeira que você ganha 2%, ele vê que a bolsa sobe 4%, ou seja, o cara não tem a mínima ideia do que ele está comprando. Ele vai lá e compra. É só ver as mesmas ações que são negociadas em Xangai e comparar o price earnings que é negociado em Hong Kong. Você vai ver que ou às vezes está em desconto, às vezes está em prêmio. Eles não têm praticamente a mínima ideia do que eles estão comprando. O fato de cair, isso daí pode cair, provavelmente vai sair o dado de 6,8 ao redor de 7, deve dar um susto, mas isso sai amanhã? É o sai PIB, amanhã. Né? Não vai sair um susto, porque o governo sempre quer amenizar para cima ou para baixo. Então vai ser 6,8, o que você acha? Mas o gringo não perde dinheiro lá. O que o efeito faz da Bolsa de Xangai e Shenzhen é muito mais um efeito psicológico e um efeito do tipo, se a Bolsa está caindo, é porque os chineses estão vendo coisas na economia que eventualmente a gente está vendo, então vamos vender. Não é que nem não necessariamente é verdade. Exato, não é exatamente o que aconteceu na Ásia. Porque você perdia a Tailândia, você herava Indonésia para fazer o offset da tua posição. Isso não acontece, porque o gringo não pode pôr mais do que 40 bi lá dentro, que é o Qualify Foreign Institutional Investor.
Então, por exemplo, aquela história do Jorge Soros está investindo, ele pode estar, mas ele não mexe o mercado como ele mexia na Inglaterra ou como ele mexia em Hong Kong em 97. Não tem gringo. Você tem a ação B, mas aí em dólar, liquidez zero. A ação A que a gente vê, gringo não entra. Acho que isso ficou bem evidente, Dumas, na semana passada ou retrasada, que teve o Circuit Break, foi semana passada. Foi, segunda. E o mercado chinês fechou e os ETFs americanos que acompanham ações chinesas caíram 7%. Aí o Bill Gross, o gestor famoso nos Estados Unidos, falou: bolsa chinesa tem que abrir com uma queda de pelo menos 6% para alinhar com o ETF. Sim. E o que aconteceu? Abriu e subiu 4%. A bolsa chinesa desencanou de olhar para o ETF. E acho que vem um pouco disso. Como você falou, o governo entra quando comprando, lhe convém, ele monta uma Special Purpose Company comprando, obriga eventualmente as estatais a comprarem os papéis dela. Então, se você olhar, economia você sabe, finanças, a bolsa reflete os fundamentos macroeconômicos. No Brasil é bem difícil também, mas lá pode esquecer. Não reflete mesmo. Lá eu acho que o mundo acabou ficando... Isso eu lembro desde as aulas de economia chinesa no colégio, que dá a impressão, passado todo esse tempo, que o mundo acabou ficando um pouco refém, né, do crescimento chinês. E acaba sendo praticamente o consumidor, a locomotiva do mundo. Então, o pessoal passa meio panos quentes o fato de ter tanta coisa manipulada, a bolsa não funcionar também. Não, mas tem que olhar, é verdade. Acho que é um pouco de tá na regra do jogo, tá no game, né? Já tá um pouco no preço. Não todo. É completamente disparado de touch da realidade, né? Mas, por exemplo, o pessoal fala, muitas vezes eu converso, você não acha que tá bom crescer 5,5%? Tá ótimo. Se você virar para mim e falar que o Brasil vai crescer 0%, o câmbio vai para 2%. 0 tá ótimo. Não importa quanto vai crescer, importa quanto eu esperava. Sim, 2007 exatamente. era 14. Você vem para mim e me dá um 6,5%, isso é um horror. Então agora, vamos supor, não é o que vai acontecer. O Brasil vai cair 2,5% em 2015. Poxa, mas todo mundo esperava 3,8%, você vai cair 2,5%. Isso é uma excelente notícia. Então, olha como é óbvio, são os mercados. No mercado então, tudo é benchmark. Aquele defensor fala, mas 6 não tá bom? Gente, tá, mas você precificou tudo achando que o negócio era 9%. Mas tem gente que fala que o crescimento real é mais para 4 do que para 7. O quanto se a gente não pode acreditar na contabilidade das empresas, a gente pode acreditar na contabilidade oficial do governo ou não? Olha, tanto para cima quanto para baixo, o governo sempre tenta suavizar. Quando ele crescia 14, em 2006, 2007, ele sempre suavizou, assim como ele suavizou também em 1989, que falou que cresceu 1,5%, 2%. Não cresceu isso. Então, na minha opinião, não tenho a menor dúvida que o crescimento chinês foi bem abaixo, que nós vamos mostrar agora, 6,8% que eles vão mostrar agora. Certamente vai ser uns 5, 4,5%, 5%. Mas é só você olhar as coisas, fazer um cross-check. Ver um consumo de combustível, ver a venda de veículos, etc. Sim. Não acompanhe vendas ao varejo. Por quê? Porque o proxy de vendas ao varejo no mundo inteiro é consumo. Na China, não. Porque vendas ao varejo na China é consumo doméstico e do governo. Então ela é misleading você acompanhar o retail sales. É bom, olha, mas também e nem nível de desemprego. Porque é uma coisa engraçada, né? Porque a China, você tem 1,3 bi e tal, não sei o quê, e você divide a China em 50% zona rural e 50% zona urbana. E quando eu estava lá, você via crescimento da China, 14%. Deixa eu dar uma olhada no desemprego. Desemprego, 4,2%. Pô, legal, né? Aí chegava lá, daí 2, 3 anos, crescimento chinês, 8,5%. Deixa eu ver o desemprego, 4,3%. Fala, pera um pouquinho. O que aconteceu? O que vocês estão fazendo? É a produtividade? Não, você vai ver a metodologia. Que engraçado. Quem está na zona rural, porque Deng Xiaoping, quando entrou no governo em 1978, ele deu lei do uso capião das terras. Ó, a terra é tua, você pode usar. Você pode usar por 60 anos. Só que os governos das províncias locais, para eles subirem no Politburo e ficar cada vez mais próximo de Beijing, eles compram essas terras, o direito de uso dessas terras do pessoal da zona rural a um valor intrínseco da agricultura. Mas para que você quer fazer isso? Justamente para atrair cada vez mais indústria e fazer o meu PIB bombar. Quanto mais meu PIB sobe, mais próximo de Beijing eu estou. Esse é o meu mandato, fazer o crescimento econômico. Veja a transferência de renda. Eu estou tirando renda
da zona rural. No cômputo do desemprego, o que o governo faz? Vou computar a zona rural? Não, você é um pequeno agricultor. O cara comprou minha renda. Você que quis vender. Ele é um pequeno... Então já 50% da economia chinesa, do país, você já não computa o nível de desemprego. Só da zona urbana. Então tá bom, já começou o negócio. Desses 50% que sobraram, você tem 15% que são pessoas da zona urbana, mas não estão registradas. Estão ilegais, vamos pensar assim. Bom, então se eu vou computar, deixa eu entender, eu vou computar o nível de desemprego de 35%, aí põe o número que você quer. Então, o desemprego na China, quando você lê, ele está computando de 30% a 35% da zona urbana, da China inteira. Isso não serve para nada. Não serve para nada. Bom, passado toda essa aula, agora eu vou jogar a bola para o Pedro, falar um pouquinho do panorama para Vale Siderúrgicas. Eu acho que não vai ter muita mudança, né? Porque a gente está vendo um cenário cada vez mais complicado. Mas, Pedro, eu queria que você já respondesse só, logo após sua análise, eu recebi muitas perguntas desde o final da semana passada daqueles investidores mais tentados em comprar Gerdau, principalmente, pensando no horizonte de 3 a 5 anos. Dá uma olhadinha no panorama de China para siderúrgicas mineradoras e também já responde também desse call um pouco mais de longuíssimo prazo de Gerdau. Vamos começar com mineradora, né? Não vai fugir muito do que a gente tem comentado aqui, mas a realidade é que a China é muito importante para as mineradoras, porque queira ou não queira, ela produz 50% do aço do mundo, até um pouco mais. E ela necessita comprar minério de ferro de qualidade, no qual o Brasil e a Austrália estão inseridos, né, como os grandes fornecedores e estão as 3 maiores mineradoras do mundo. Só que a China tem essa história, ela monta estoques de minério nos portos, e quando eu falo de minério, é todas as commodities, ela tem essa flexibilidade que está no ímpeto, né, do chinês de negociar, né? Então ele leva o preço para onde ele quer. Ele compra bastante, puxa o preço e fala, agora, meu amigo, sai de baixo. Aí ele tira o pé do acelerador e vai lá embaixo. Meu estoque está alto. E então o que está acontecendo? A gente teve, desde a crise de 2008, uma interrupção daquele cenário de o mundo só vai crescer, né? Acabou, o consumo sumiu, né? Estados Unidos, o mundo todo. A China se viu, né, diante dessa situação e teve que entrar nesse modelo de transformação. Mas em mineração o que aconteceu é que a demanda que existia antes não sumiu, né? Sumiu a indústria de bens de capital. A gente está vendo na indústria automobilística, não é só no Brasil, no mundo todo está sofrendo, né? Bens de consumo, aqui nós somos linha branca, a indústria automobilística. O mundo todo sofre, né? Porque queira ou não queira, a crise de 2008, ela ainda mostra sequelas. Tudo bem, Estados Unidos está saindo agora, mas você olha a Europa, você olha os emergentes afundando, então o cenário não melhorou. Então, consequentemente, a demanda por bens de capital, no qual eu estou citando o minério de ferro como componente principal para produzir aço plano, ele não está mais com aquela ferocidade, aquela, né, velocidade que tinha. Então, consequentemente, o que aconteceu é que as mineradoras, quando o preço do minério de ferro chegou a $100, né? E depois o Flávio até explica de petróleo, que a história é muito parecida. Aquilo começou a atrair produtores, né? Produtores, porque a margem maravilhosa, $100. E isso começou a surgir, até no Brasil a gente viu casos, né? Próprios em Minas iniciando produção, a Gerdau comprando mina para produzir aço plano, a CSN expandindo, né? Criando depois de Casa de Pedra na Misa. Então, a Anglo, né? A Anglo comprando a Minas Rio, enfim, toda essa história. Então, as grandes mineradoras, antevendo que o cenário econômico mundial estava em transição, né? Se esse pessoal todo viesse com essas capacidades, o que ia acontecer no mundo? Você ia ter uma super oferta de minério e o preço ia cair. Opa, então peraí, vamos fazer o seguinte... Nós vamos produzir, nós somos os grandes produtores, nós temos reservas de qualidade. Então a gente vai acelerar a produção para tirar todo esse pessoal da competição. Então, já que é para morrer na praia... petróleo, então. É muito parecido. Então, eu não vou morrer na praia, mas esse pessoal vai morrer na praia. E é o que a gente está vendo, todo mundo se afastando porque o custo de produção das menores e das médias não atinge nem o preço. Eu vou citar um exemplo da Gerdau. Na época, quando o preço do minério começou a cair, eu tive uma reunião com eles e eles falavam que o custo deles de levar o minério de ferro do Brasil até a China era $85, $86. E naquela época o minério de ferro começou a descer de 100. Né?
Então chegou no ponto e falou, para o trem que eu vou descer, porque não dava mais. Então pararam de exportar, aquele minério, tiraram o pé para produzir mais, aquele minério lá é produzido só para consumo próprio, né? E nem para vender, porque não compensa, o preço caiu. E aí muita gente, a própria Usiminas se viu atrapalhada com isso, vários projetos no mundo todo foram embargados ou paralisados, e até na China, que o custo é alto, lá o minério de ferro, o custo de produção do minério de ferro lá é alto, porque lá o minério de ferro é de baixa qualidade, então ele tem que trazer minério de ferro de qualidade para fazer mistura. As próprias minas lá têm um custo que já não suporta mais, então muitas minas... Então o setor de minério de ferro está passando por esse momento ainda de super oferta, que a gente viu ano passado, né? Dezembro foi recorde de exportação de minério do Brasil e da Austrália. Por quê? Porque a Vale, a Rio Tinto, a BHP jogando esse minério, essas novas capacidades, que a gente tem falado aqui no caso da Vale do S11D, que é Carajás, onde ela vai chegar com mais 90 milhões de toneladas de minério de qualidade até o final do ano que vem. Para quê? Justamente para você tomar o domínio, você criar a sua fatia de mercado, e esse pessoal que estava crescendo próximo a você, eles vão ter que sumir, parar. Então é uma briga. Esse pessoal não fez isso de graça, né? Todo esse cenário que o Robertão falou é um cenário que já era visto por eles, né? Esse pessoal não briga. Teve alguns casos de projetos que vingaram justamente no momento de virada, que esses aí, infelizmente, em siderurgia foi a Thyssen, né? No Rio de Janeiro, né? A CSA. Ela surgiu justamente quando o preço do aço desabou e ela ficou numa situação um pouco complicada. Está aí, está operando, mas uma margem muito pequena. Mas voltando para a mineração. Hoje a realidade é essa, você tem super oferta e você tem a China em transição, né, como ele nos disse aqui, e esses estoques, por mais que eles estejam aí muito próximos dos 100 milhões de toneladas, o próprio ritmo de produção da China está caindo, né? Então, é aquela história que o Roberto falou. Então começa a ver o quê? O preço do minério fica pressionado, vai continuar pressionado, o preço do petróleo caindo, retroalimentado, como o Roberto falou, o preço do petróleo cai, então vai cair o custo. Opa, então na margem, não. Cai o custo em várias, não é só do minério, cai o custo de tudo. Só que isso possibilita a maior pressão para baixar o preço, retroalimentando, como o Roberto falou. Então assim, no caso da Vale, eu tenho dito que ela está no inferno astral perfeito. E ela vai continuar no inferno astral perfeito. Até o Fantástico faz campanha contra a Vale, né? Ontem no Ontem a matéria foi... Pô, malhando e... Eu não cheguei a... Você não viu? Dessa marca? Apareceu um senhor que falou, eu fui na Samarco em 2014, falei, tá vendo essa rachadora aí? Vai dar problema. E foi o cara, parece que foi o cara que projetou a barragem. Não, e saiu hoje, o Ministério Público de Minas Gerais já fez todo... tem saído os resultados das investigações desde 2013, já estava evidente a aprovação da obra. Eles conseguiram num tempo recorde, faltando documentos. Tá tudo caminhando para essa tempestade e ganhar uma... Ele nem fala da Samarco. Mais eu estou falando do minério, porque o Samarco é outro. Não, e o Ministério Público de Minas Gerais está conseguindo, além da Samarco, pegar uma região que a Vale jogou rejeitos e falando que ela também contribuiu. Então o negócio é o que o Pedrão sempre fala. Aquela bem. Barragem lá em cima. É o inferno astral perfeito. Então, essa história da Samarco vai durar muito tempo. Eu ainda acho que a Samarco volta, até porque já há uma pressão, né, dos estados, né, do Espírito Santo, governo do Espírito Santo, até o de Minas Gerais, porque queira ou não queira, ela tem a sua importância financeira, né, lá dentro, né, até para o Brasil em termos de balanço comercial. Mas que isso vai continuar sendo um risco de imagem para a Vale, não tem nem dúvida, e até se resolver isso vai demorar muito e vai se gastar muito dinheiro. Mas assim, falando de minério de ferro, partindo do princípio, depois o Flavião vai explicar a questão do preço do petróleo, mas quanto mais o preço do petróleo cai, mais cai o custo da mineradora e mais os clientes vão pressionar as mineradoras para baixar o preço. Então, e isso tudo, a gente já fez esse comentário, esse estudo sobre a relação preço-minério, preço-ação da Vale. Então, assim, a gente tem falado fica fora, justamente porque ainda não dá para visualizar o fundo do poço. É extremamente convidativo, né? A gente vê o preço da Vale ao nível que está. Eu acho até que além da Vale,
A gente pegou os em Minas, tá virando penny stock, tá valendo Já menos tá. de R$1. Já tá. Na sexta-feira ela chegou a valer menos que R$1. Inclusive uma matéria do Estadão esse domingo falando que lembrando que a CSN estava comprando os em Minas, pagando a fatia que ela queria pagar era mais de 1,5 bilhão, né? E hoje está nem 500 milhões essa fatia. Aquela coisa, hard commodities, ou seja, além da demanda do mundo estar menor, ela é retroalimentada pelo custo de transporte. São duas forças conjuntas, jogando para baixo. A soft commodity não, a demanda sobe, apesar do preço de custo de transporte. Então, quer dizer, em 2015, você vê, a tonelagem de soja para a China subiu 24%. Mas em termos de dinheiro, caiu 6%, porque o preço caiu. Mas eles estão consumindo mais soja. Preço é demanda e oferta. Tem jeito. Mas o minério, estou vendo tudo para baixo. Eu não Para consigo. fechar o call, o Gaudi, só ia perguntar se para Vale, eu sei que você está mandando ficar de fora um tempão, mas pelo menos para siderúrgicas, até para Vale mesmo, pensando nesse cara que mais de 5 caras me fizeram a mesma pergunta, falando que eu tenho dinheiro que eu só vou pegar daqui 3 ou 5 anos. Você acha que no preço que está, olhando para 5 anos, vale a pena comprar uma ação numa Gerdau ou de uma Vale? Então, eu acredito que o fundo do poço ainda não chegou, tá? Lógico, aí cada caso é um caso. Por exemplo, quem comprou o Gerdau a R$9, R$8, para quem comprou os em Minas a R$12, R$13 e vale o preço da ação a R$1 hoje, pô, peraí, tá de graça, né? A possibilidade desse papel cair mais e virar o penny stock e ter que fazer aquela história de grupamento existe e é muito grande. O que não impede esse investidor de fazer uma aquisição para começar a reduzir o custo dele. Isso é uma operação diferente. Tentar minimizar um pouco o prejuízo que eventualmente ele teria se ele vendesse agora um papel que custa R$1, vender a R$10. Então ele pode ir comprando lotes para daqui 2, 3 anos, se essa empresa não sofrer perdas mais acentuadas até... eu acho que o caminho pior já é o fechamento. Já foi. Agora, para quem quer entrar agora nos papéis, considerando o cenário, esse cenário turbulento que a gente está vendo já no começo de ano, né, para as bolsas de valores, e considerando o cenário econômico para os emergentes, principalmente quando a gente olha o Brasil, uma crise econômica, crise política, preço de commodity caindo, uma incerteza total sobre o futuro do que vai ser isso, né? A saúde das empresas se deteriorando, desemprego. Então, eu acho que convém tem coisas melhores para ser observadas na Bolsa. Né? E até fora da Bolsa. Até fora da Bolsa. Em siderurgia, para não tomar muito tempo do programa, eu continuo cético em relação ao aço plano, os em Minas e CSN, esses papéis não estão caindo à toa. Né? A gente está vendo a indústria automobilística caindo 30%, a indústria de construção caindo vendas, pararam de comprar terreno, lançar, o Flávio explicou muito bem isso. Linha branca também, você pega os em Minas suspendendo o Cubatão, abafando o forno. Quando você escutar que uma empresa está abafando o forno, tenha certeza que é o pior dos cenários, porque isso aí você acabou com o equipamento. Deixa eu até te colocar aqui, não sei qual foi, uma coisa pior ainda. Um dos leading indicators, venda de carros, tal, é a venda de caminhões. Venda de caminhões, não sei se foi o novembro, caiu 60% anual. Caminhão, venda cair 60%? Quer dizer, isso é um leading, formação bruta de capital vai despencar, isso vou mandar a gente embora. Então, mas não se preocupa que o governo quer que o Banco do Brasil revitalize a frota, né? Então, então siderurgia, para aços planos, os em Minas e CSN, eu acho que o cenário ainda não está totalmente contemplado. E o cenário que eu digo é um cenário ruim. Em termos de resultados, não espere nada de lucro para esse ano. Estão endividadas, muito endividadas, vão ter que vender ativos num momento de queda de preço de ativos, então isso de repente não resolve a situação. Bom, então aço plano fica fora, a gente tem batido nessa tecla. Aí a pergunta do do pessoal sobre Gerdau, né? Gerdau continua sendo o papel que sofre menos em termos de siderurgia, olhando o Brasil. Mas mesmo assim... Mas sofre. Mesmo assim sofre. Eu acho que sofre igual a aço plano, né? Porque
o que salva a Gerdau é a sua exposição global, puramente, né? Então, como você tem os Estados Unidos melhorando e um dólar, né, um pouco mais forte, isso te ajuda um pouco porque ela tem receita forte na Europa, Estados Unidos. Os países vizinhos sofrem por conta de aço importado. Então, assim, Gerdau, eu diria assim, vai sofrer como as outras, talvez menos, né? Mas, assim, teoricamente, para quem quer ter ou precisa ter diversificação e siderurgia em carteira, Gerdau seria a ação. Mas eu confesso que nesse cenário que nós estamos vivendo... Melhor não comprar. Nem para o cara de 5 anos, talvez tenha opções melhores, né? Não, exatamente. Eu acho que para siderurgia e mineração a gente está num ambiente um pouco legal. perigoso. Bom, antes de terminar esse primeiro bloco, era para ter 15 minutos, a gente fez de 45, mas tudo bem. A aula foi espetacular, está tendo bastante interação. Queria primeiro agradecer, tá bombando aqui o chat, muita gente entrando aqui. O Shaolin perguntou se você sabe falar mandarim. O Shaolin, falecido Shaolin, voltou aqui pro chat, perguntou se sabe falar mandarim. Tem umas histórias aí que eu não sei nem se eu posso contar, as gafes que eu mandei muitas vezes. Em mandarim? Foi. Posso contar? Ah, pode contar, por que não? Tá vai. Tava com a minha família, fiz 2 anos de mandarim e Panhon Ni Hao. Significa amigo, como vai? Isso é simples, né? Então foi minha sogra, minha família, tal, não sei o quê, fomos para Beijing, entramos no táxi, minha sogra, mas você sabe? E falou, não, cola na minha que eu tô mandando super, tô voando. Eu voando no mandarim. Né? Aí entrei e tal, sentei, Panhon Ni Hao, o cara, sorry, não me engano, mas eu tô falando em chinês, mas nem Panhon Ni Hao ele me entendia. Eu falei, ninguém me entende. Então nem adianta, porque não, Shaolin, a outra pergunta que fizeram é se dava para fazer o call de vale falando em mandarim, mas é melhor desistir. Bom, teve um comentário aqui, vocês estavam mandando comprar Vale quando estava 16. Realmente, no começo compraram vender, a perspectiva para Vale era bem melhor do que a que está agora, principalmente pela piora do cenário de minério, e principalmente foi o ponto-chave da virada, que foi aquele programa que a gente fez a teleconferência sobre esse Samarco. Isso. E logo depois da teleconferência veio para cá e falou... 2 semanas depois do acidente, o Pedro participou da teleconferência, saiu... No finzinho da teleconferência, já entrou aqui no programa e falou: cancela a boleta. Cancela tudo, tá 13, esquece, agora tá 8. Sobre Goal, a gente já respondeu aqui. Veio bastante coisa. Perguntaram de Telebrás, a gente não mexe com droga pesada, a gente não mexe. A gente só fala de coisa mais leve, mas Telebrás. O Flávio Conde tentou falar semana passada, a gente perguntou, né? O que tá acontecendo? Você só falou, essa empresa não vale nada, é melhor ficar de fora. O papel, querendo ou não, ele é uma estatal que se move a rumores, né? Então veio o rumor, subiu, desmentiu o rumor, despencou, né? Então é um papel muito arriscado. A empresa. Fica muito arriscado, né? 100% especulação. Falaram de Petro, a Petro só opera vendido, realmente está fazendo uma boa estratégia. A gente vai falar no segundo bloco de Petro. Excelente programa, parabéns, brigadão. Vou encher a mão de CSN, boa sorte. Bom, podemos fazer a pausinha de 1 minuto só para começar o bloco de Petrobras? Gente, é 1 minuto mesmo, agora são 15h23, 15h24 a gente está de volta, só para dar o corte e começar o segundo bloco falando de Petrobras. 1 minutinho e já volta. É VaptVupt. É a 3?